Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e a paz, paz de Deus, que Deus abençoe vocês nesta noite. Eu quero compartilhar alguns textos da Santa Palavra de Deus, das Escrituras com você nesta noite. Quero falar aqui, assim como o Senhor Deus deu a Moisés os mandamentos da lei, que se inicia lá no capítulo 20 de Êxodo, assim também Jesus, ele deu os seus mandamentos para a igreja dele, para a igreja de Cristo. Então, o Senhor Jesus, o Cristo, apesar que o que Jesus aqui escreveu em Mateus, nos livros chamados livros sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, esses livros ainda faziam parte da velha aliança, porque a nova aliança ela só se iniciou com a morte do seu testador, que é Cristo. Mas, por isso, a gente não deixamos de estudar, examinar as Escrituras. Não deixamos de examinar a palavra de Deus, de Cristo Jesus. Então, quero abordar com os meus irmãos nesta noite, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 48, apesar que o Sermão da Montanha começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Então aqui Jesus, desses 48 versos, desses 48 versículos, ele vai abordar alguns ensinamentos para a igreja do Senhor. Muitas coisas que lá na lei, lá no Velho Testamento, era para a morte, era para a condenação, e Jesus aqui, ele reverte, ele muda. Ele muda. Então, por isso, meus amados irmãos, por isso que a igreja hoje, ela não está baseado nas leis mosaicas, nas leis de Moisés. Nós estamos baseados nos ensinamentos de Cristo e nas doutrinas apostólicas. Então, nós não vivemos mais sobre a lei de Moisés, nós vivemos sobre a lei de Cristo. A lei que foi dada lá no Sinai, lá para Moisés, foi para o povo judeu, não foi para a igreja. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui algumas situações aqui que Jesus coloca, ele muda. Ele muda. Não vou falar agora, eu vou falar sucessivamente nos textos. Então, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 48, diz assim. O verso 1. Vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Versículo 2. Abrindo a sua boca, o ensinava dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles são o reino do céu. Então nós vamos ver aqui, queridos irmãos, que por 9 vezes Jesus ele fala bem-aventurados. O que quer dizer a palavra bem-aventurados? Bem-aventurados é aquele que desfruta desta vida ou após a morte na terra e bem-aventuranças divinas. Então, quando Jesus ele trata aqui das bem-aventuranças, é tanto bem-aventurado aqui na terra e bem-aventurado a sua vida no reino de Deus, em Cristo Jesus. Então aqui Jesus ele vai falar das bem-aventuranças, tanto das coisas terrenas, tanto das coisas espirituais. Porque nós, como seres humanos, nós estamos vivendo aqui neste mundo terreno. E não por isso a palavra de Deus nos garante que nós seríamos bem-aventurados, bem-sucedidos, bem-aventurados. Porque nós, como servos do Senhor, como servos de Deus,
nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados pelo Senhor, por Deus. Por quê? Somos privilegiados, indiferente de outras pessoas? Não, mas é porque o amor de Deus, o amor que está em Cristo Jesus, nos alcançou. Então, vamos falar aqui das 9 bem-aventuranças que o Senhor Jesus disse, né? Primeiro, ele disse, o verso 4, bem-aventurado os que choram, por eles serão consolados. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha, irmãos, veja aqui. Lá no Velho Testamento, lá Jesus ele disse que era olho por olho e dente por dente. Se o teu inimigo fizesse justiça contra você, você teria o direito de reivindicar com o mesmo direito que a lei apresentava da justiça. Então Jesus vai ensinar aqui que agora ele muda esta questão da justiça. Agora a justiça já não é mais feita pelas nossas mãos. A justiça que vem, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Então nós vamos ver aqui que se, um exemplo, Jesus ele dá alguns, ele fala algo que se o seu inimigo fazer alguma coisa contra você, você arrumava 2 ou 3 testemunhas, levava ele ao juiz. E o juiz, entendendo que aquelas testemunhas e aquela pessoa que estava acusando fosse verídico, e ele era digno, sentenciado à morte. Então, por isso que Jesus, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, não a nossa justiça, mas sim a justiça de Deus, a justiça do Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque deles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra a minha, por causa da minha causa. Exaltai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, até o versículo 12 aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele está tratando com as bem-aventuranças. E aqui, o versículo 13, Jesus ele vai falar que agora que nós somos luz do mundo, nós somos exemplos do mundo, nós somos exemplos para o mundo. Quer dizer, é o bom testemunho em nós para o mundo. Então vejamos aqui o verso 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, que nada há de salgar, para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E não se acende a candeia e coloca debaixo. Aqui a minha versão é alquire, né? Mas é cama. Nem no velador na luz, todos que estão à casa. Então nós vamos aqui, irmãos, o que Jesus ele nos compara. Nós, depois que nós recebemos a luz do Evangelho em nós, agora nós somos luz deste mundo. Olha o que Jesus ele vai dizer em João 8:11. E falou, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz desse mundo.
verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então nós vamos entrar aqui agora a questão, irmão, a partir do versículo 17, em questão da lei. É aqui que eu falei para os irmãos no começo da mensagem, que Jesus agora, ele muda algumas questões referente à lei. Ele muda em referente à lei. Por quê? Então vamos entender. Verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas não vim destruir, mas eu vim a cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passam, mas nenhum jota e nenhum tio jamais passará da lei antes que tudo se cumpra. Oi, Fabiano. Boa noite, meu irmãozão. Você tá bem? Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida e sua família, querido. Então, veja aqui, irmãos. Veja aqui o que o Senhor Jesus disse, que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir aquilo que já estava profetizado dele desde Gênesis, né? Desde os profetas, em todas as escrituras. Então por isso que Jesus disse, olha, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Então, naquele momento, Jesus estava dizendo que ele estava cumprindo aquilo que tanto foi falado na lei e nos profetas. Olha só o que Lucas 16 vai falar. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, anunciando o reino de Deus a todo homem, emprega a força para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra de cair um útil da lei. Quer dizer, um útil da lei. Quer dizer, tudo que foi escrito na lei, tudo que foi profetizado pelos profetas, nada cairia por terra que não seria cumprido. Então, por isso que Jesus, ele diz, olha, não cuideis que eu não vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. Cumprir o quê? Aquilo que a lei e os profetas falavam do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, do próprio dele mesmo. Então vamos dar em andamento aqui. O verso 19. O verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, assim será chamado grande no reino dos céus. Verso 20. Porque eu vos digo que a vossa justiça não exercer dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que Jesus estava querendo falar com este respeito? Que qualquer que violar um destes mandamentos, pois agora mais à frente, Jesus ele vai mudar algumas questões da lei que está lá na lei e nos profetas, tudo aquilo que foi ensinado por Moisés, pelo intermediador Moisés. Por isso que aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele diz, porque eu vos digo que a vossa justiça não excede dos escribas e dos fariseus. Irmãos, os escribas e fariseus, Jesus, ele teve muito conflito, muitos problemas com esses religiosos, com os saduceus e com os fariseus, e com os saduceus, com os escribas. Por quê? Porque eram religiosos, eram os homens que ensinavam uma lei, os mestres da lei. Então esses homens aqui, eles falavam que não era para matar, mas matava, que não era para adulterar, mas adulterava, que não era para roubar, mas roubava. Então eles pregavam uma coisa em que se ele
não se via. Então, muitas das vezes, Jesus chamava eles de raça de víboras, de hipócritas, enfim. Então, olha só, vamos lá. Olha o versículo 20. Porque eu vos digo que a vossa justiça não exerce dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer? Olha, não siga os ensinamentos desses homens. Não siga as doutrinas deles. Não siga o ensinamento deles. Porque Jesus disse, olha, que nenhum de vós entrarei nos céus pelos ensinamentos deles. Pelos ensinamentos desses homens falsos. Então nós vamos ver aqui, meus irmãos, ver aqui que Jesus agora, ele vai aqui, se não me falha a memória, aqui, pelos 3 versículos aqui, ele vai falar, eu porém vos digo, olha o versículo 20, presta atenção, ó. Eu porém vos digo, qualquer que sem motivo escandalizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raça, será do sinédrio, e qualquer que disser louco, será o réu do inferno. Aí, irmãos, olha só o que Jesus também vai dizer aqui em João 13:34. Diz assim, ó, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Esse vos amais também uns aos outros, e outros amareis. E com todos, e nisto todos conhecereis que sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Irmãos, existia isso na lei? Na lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Era sim, sim, ou não, não. Se não cumprisse, era digno de pena de morte. Por isso que o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que agora o mandamento, a lei, por isso que ele vai dizer, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então, a lei agora, irmão, ela está no amor. Olha o versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e a te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante ao altar a tua oferta, e vá, reconcilie-te primeiro com o teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Então veja aqui, irmãos, existia isso na lei? Não, não existia. Por que não existia? Porque lá era olho por olho. Se você pecasse, se você errasse contra o seu irmão, ele era réu de juízo e condenação. Se você pegar aí Mateus capítulo 12, Jesus ele conta uma parábola a respeito do amor. O que Jesus conta? Quando Pedro interroga a Jesus, disse, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus disse que você deve perdoar não só 7, mas 7 vezes 7. Se você fazer a conta, dá 490 vezes. E logo mais Jesus conta uma parábola e fala assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem, é semelhante a um rei que chamou os seus servos para prestar conta. E chegou diante de um e disse, olha, você me deve tanto, então você tem que me pagar. Porque se você não me pagar esta quantia, este valor, você vai ser escravo, eu vou vender seus filhos. E aí aquele servo implorou para o Senhor, Senhor, perdoa a minha dívida, e perdoou. Logo mais, esse homem que devia ao seu senhor, saiu da presença do rei. Que quer dizer, esse rei representa Deus. Ele encontrou um que devia, pegou pelo pescoço e disse, olha, me paga, se você não pagar, vou te prender. Enfim, ele fez isso. E o seu senhor ficou sabendo e trouxe ele e disse, não poderia você fazer o mesmo, perdoar? Então agora
a lei de Deus, os mandamentos de Jesus, está atribuído ao amor. Verso 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Verso 27. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar-se para uma mulher, para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, veja aqui, irmãos. Veja aqui. O que havia na lei? A lei só era contestada, já era atestada. A questão do adultério se tivesse a condição física. O ato concebido. Só que aqui Jesus ele disse, olha, se você não adulterarás, está lá em Êxodo 20, se não falha a memória, 20, 13. Acho que é 20, 13, Êxodo 20, 13. Aí Jesus agora vem falando assim, olha, se você em seu pensamento, no seu olhar, você desejar uma mulher, você já cometeu um adultério com ela. Aí o versículo 29, ó. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-te, atira-o para longe de ti. Pois eu te digo, é melhor que não perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta-te, atira para longe, porque é melhor do que os teus membros se perca, seja todo lançado no inferno. Também te digo, qualquer que deixar a sua mulher por carta de divórcio. Vamos ver aqui, irmãos. Vamos voltar aqui até o versículo 30. Vamos entender o que Cristo disse a respeito se você pecar. Se você pecar, você arranca os teus olhos. Se tua mão pecar, você arranca a sua mão. Enfim, não é isso. Não é literalmente que Jesus está dizendo assim, você pecou, você começa a arrancar os membros do seu corpo. Não é isso. O que Jesus disse aqui é a questão do arrependimento. Por quê? Porque através do arrependimento nós alcançamos a misericórdia de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, tem pessoas que para ele pecar é uma coisa mais natural. Errar o alvo é uma coisa mais natural para ele. Só que antes Jesus ele fala em questão do adultério. Questão do adultério. Então, você pecou? Peça misericórdia, peça perdão ao Senhor. Não diante dos homens. Tem que fazer menção da Igreja Católica, não tem jeito, né? Não tem essa questão de pedir perdão de pecados aos homens. Não, peça ao Senhor, peça a Deus. Por Jesus, chegai-vos a Ele, e Ele chegarás a vós. Vamos lá, irmãos. Agora aqui, Jesus ele fala em relação ao divórcio. Divórcio, irmão, Deus odeia o divórcio? O divórcio, sim. Sim. Qual é a forma correta que Deus deixou? Foi o que está escrito em Gênesis. Deixará o homem a sua mulher, deixará o pai e sua mãe, e unir-se uma mulher, tornaram ambos uma só carne. Então, o casamento, ele é único. Ele é único. A única forma que dá direito ao novo casamento, aquilo que Cristo ensinou, é a questão da viuvez. O que separa um do outro é a morte. Não é questão de pecado, não é questão de adultério. Porque até que Jesus aqui, ele vai ser questionado. Por que lá na lei Moisés deu o direito da carta de divórcio? Por que ele deu o direito? Aí Jesus responde, olha, sim, mas foi por causa da dureza dos vossos corações. Então, se for por Gênesis, de forma alguma. A única coisa que separa é a questão da morte. Olha só. Vamos lá. O versículo. Portanto, qualquer que deixar a sua mulher por carta de divórcio. Verso 32.
Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com ela e comete adultério. Qualquer que se casar com a repúdia, comete adultério. Separou. Ambos os cônjuges estão vivos e casou novamente, vai estar em adultério. Aí eu lhe pergunto, quantos pastores, homens estão nessa situação? Aí eu lhe pergunto, quantos homens em cima de púlpito estão em adultério? Fala aí para mim, você conhece alguém? Aonde você congrega tem um pastor que ele era casado, deixou a sua esposa e casou novamente. Quantos obreiros você conhece que vive está em adultério? Fala para mim. Reconhece alguém? Então, se você está numa igreja e que tem um pastor nessa situação, você está convivendo com um adúltero. Por quê? Porque ele casou, separou e casou novamente. A sua esposa não morreu, não faleceu. Então, a Bíblia não dá direito dele casar novamente, a não ser que seu cônjuge venha a viuvez, que ele morre. Não sou eu que ensino, não, irmãos. É a palavra de Deus que ensina, é as Escrituras. Ixi, eu conheço muitas pessoas que estão, muitos pastores que estão nessa situação. Já casou 2, 3, 4 vezes, perde as contas. Quantas as vezes já se casou? Então, estão tudo em adultério. Estão em adultério. Então, Deus odeia o divórcio. Casou, meu amigo? Casou? Se vira. Vive com essa mulher, com esse homem, até o final da sua vida. Suporta. Vamos lá. Verso 35. Verso 34. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, e nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Verso 36. Não julgará pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Ou seja, vosso falar sim, sim, não, não. Porque que passa disso é procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui era a questão da lei, viu, irmãos? Isso aqui era a questão da lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Pecou, errou, se cometia com o mesmo ato. Tinha uma punidade, tinha uma penitência ou até a morte. Até a morte. Irmãos, a lei era tão severa, a lei era tão dura, que se não me falha a memória, acho que é Números capítulo 15. Números capítulo 15. Um homem foi apanhando lenha. Deixa eu ver se é Números capítulo 15. Peraí. Números 15. Ou é 23? Não me lembro, irmãos, não me lembro. Mas o homem foi apanhado. Está em números, não me recordo, me esqueci. O homem foi apanhado catando lenha no sábado. E na lei era, se você cometesse algum ilícito no sábado, você era levado à morte, à condenação. Olha que lei dura era essa, irmãos? Então, aí pegaram aquele homem, levaram até Moisés e até Arão, e Moisés foi consultar o Senhor que deveria fazer aquele homem. O Senhor mandou matar ele porque ele estava quebrando o dia de sábado. Estava quebrando a lei. Então, quando diz aqui que a lei era olho por olho,
dente por dente. Tinha que seguir na risca. Então vamos lá. O verso 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que bater a tua face direita, ofereça também a outra. Ou qualquer que pleitear contigo, tira-te a tua túnica e dá-lhe também. Qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou que te pedir que desvieis, qualquer quiser tomar emprestado a ti. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, por que o Senhor Jesus disse isso? O que o Senhor Jesus disse isso? Na lei era o quê, irmão? Na lei, se você cometesse um delito como esse, você era penoso a pena de morte. Então, se fosse comprovado por duas ou três testemunhas, você era réu de juízo, de condenação e morte. Agora vem Jesus, que nós temos que amar os vossos inimigos. Na lei era assim. Na lei era assim. Então agora aqui Jesus ele vem e muda. Eu, porém, vos digo que amardes os vossos inimigos. Se teu inimigo bater a tua face direita, te ofereça a esquerda. E Jesus, meus irmãos, cumpriu isso muito bem. Cumpriu bem. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizeis e maldizem. Fazei bem aos vossos que odeiam, e orai para os que vos maltratam e vos perseguem, que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Versículo 45. Porque fazei que o seu sol se levanta sobre os bens e a chuva sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que amam, que galardão tendes? Não fazeis publicanos também o mesmo? Ou saudeis unicamente os vossos irmãos e fazeis dele mais, e fazeis os publicanos assim também. Seides perfeito, como perfeito é o vosso Deus. Então, aqui Jesus, irmãos, ele quebra todo o paradigma que existia, porque antigamente, na lei, havia uma separação de povo. Judeu era judeu, gentio era gentio, grego era grego. Um judeu não poderia se misturar junto com um gentio, porque o gentio era tratado como uma pessoa imunda. Por isso agora, Jesus quando ele morre no Calvário, ele une todos debaixo de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Essa foi a palavra.